está aqui para falar sobre fábula. Você sabe o que é fábula? O leão e o ratinho, a formiga e a cigarra, e a tartaruga e a lebre. Todos esses gêneros literários têm algo em comum. Todos eles são fábulas. E aí, Rafa, eu ouvi tu falando sobre fábula, mas eu fiquei em dúvida. O que é isso? Então, Tars, nas fábulas, os personagens principais são animais. E esses animais apresentam características humanas, como, por exemplo, a fala e os costumes. E no final da história, ela apresenta um ensinamento moral de caráter instrutivo. Eu acho que eu tô começando a entender, mas ainda não tá muito claro. Explica mais um pouco. Então, a fábula é um gênero literário bem versátil, pois ela nos dá a possibilidade de abordar o assunto de diversas maneiras. Ela está presente no nosso meio há muito tempo e ela é utilizada com fins educacionais. E a fábula, ela tem uma característica bem marcante. Característica? Qual? Cada animal, ela simboliza alguma característica humana, como por exemplo, o leão, a força, a formiga, o trabalho e a raposa, a astúcia. E vários provérbios populares vieram da moral contida nas fábulas. Como, por exemplo, a pressa é a inimiga da perfeição, veio da lebre e a tartaruga. E os pequenos amigos podem ser grandes aliados, vem do leão e o ratinho. Ah, Rafa, então quer dizer que aquele comercial da Nike tem a ver com fábula? Qual? Essa aqui, ó. A fabulosa fábula do fabuloso. Era uma vez uma cigarra que vivia tranquila num campo, sem se preocupar com o futuro. No mesmo campo vivia uma fabulosa formiga que não tinha tempo para diversão. Enquanto a coitadinha da formiga ralava e ralava, a cigarra relaxava, cantava, se esbaldava e sacaneava. Mas um belo dia, tudo mudou. A formiga foi recompensada. Ganhou a camisa 9 da seleção brasileira de futebol. Agora, a coitadinha era a cigarra preguiçosa. Moral da história? Rara que rola. E aí, o que tu achou? Tem alguma coisa a ver mesmo? Tá aprendendo legal. Realmente a gente pode perceber que esse comercial é baseado na fábula A Cigarra e a Formiga. Agora que tu já entendeu mais ou menos, vamos saber um pouquinho mais sobre a história? A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, escravo que viveu no século V a.C. na Grécia. Foi atribuído um conjunto de grandes histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais ou mitos. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se exemplos para os seres humanos. Olha só, Esopo foi fabulista grego nascido pelo ano de 620 a.C. O local de seu nascimento é um pouquinho incerto, sabe? Chegou até a surgir uns boatos que ele teria nascido na Frígia e trabalhava como escravo em uma casa. Será? As suas fábulas encantaram tanto o seu dono que este o libertou. Esopo chegou a receber honrarias e foi recebido em palácios reais. Olha só que maravilha! Os seus animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, maus ou bons, exatamente como os homens, vai. A intenção de Esopo em suas fábulas é mostrar como nós, homens, podemos agir. Discute-se a sua existência real. Não há provas históricas de que ele tenha realmente existido. Apesar disso, há mais de 300 histórias atribuídas a ele. Suas fábulas faziam parte da tradição oral dos gregos. Elas nunca foram escritas por ele, apenas contadas para o povo que gostava e pensava para frente, sabe? Aí, somente 200 anos após a sua morte, é que as histórias de Esopo foram transcritas para o papel, mantendo-se conhecidas até hoje. O ator Jean de La Fontaine, eu espero que o nome desse francês esteja certo, viu? Bom, ele nasceu na região de Champagne no dia 13 de julho de 1621 e morreu em Paris no dia 13 de abril de 1695. É uma pena, né?
Inicialmente, ele escrevia poemas, sim, belíssimos poemas. Sua primeira obra do destaque foi um livro chamado Contos, em 1665. Já faz um tempinho, né? Mas olha, logo após ele começou a escrever suas fábulas, muitas delas baseadas nas de Esopo. E em 1668, 3 anos após, foram publicadas as primeiras fábulas num volume intitulado Fábulas Escolhidas. O livro era uma coletânea de 124 fábulas, dividida em 6 partes. As fábulas continham histórias de animais com características bem humanas, com suas virtudes e defeitos, contendo um fundo moral. Assim, ele fazia sua crítica usando recursos como a sutileza, a ironia, a astúcia e ainda propunha reflexões. Escritas em linguagem simples e atraente, as fábulas de La Fontaine conquistaram imediatamente seus leitores, e eu espero que eu tenha acertado o nome mais uma vez, Olha, a gente chegou no Brasil! Agora vocês sabem do que eu vou falar, Monteiro Lobato. Então, gente, ele foi um dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos. Nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ele ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis, que constitui aproximadamente a metade da sua produção literária. Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes, Pedrinho, um personagem que o autor se identifica quando criança, Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de adulto. E olha, a Cuca, a vilã que aterrorizava a todos do sítio. O Saci Pererê e outros personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. Eu aposto que vocês lembram dessa, hein? Bom, algumas outras fábulas conhecidas do Monteiro Lobato é a Coruja e a Águia, o Cavalo e o Burro, e o Corvo e o Pavão. E aí, Tassi, deu pra tu entender? Com toda certeza, agora eu entendi tudo. E vocês?